Bom dia, feliz sábado, bom dia para quem já está aqui presente. Nós temos agora duas modalidades, né? O presencial e a transmissão. Sejam muito bem-vindos à Igreja da Floresta. Você que está nos assistindo também, seja bem-vindo. Um feliz sábado para você também. E nós chegamos agora ao momento de nós estudarmos a nossa lição. Mas antes, como sempre, nós temos o nosso momento do pastoreio. Lembrando para nós, 3 aspectos muito importantes na vida do cristão. Se chama comunhão, relacionamento e missão. E todos os sábados nós temos contado uma experiência de alguma classe da escola sabatina aqui da nossa igreja que tem feito algo para fortalecer esses laços na vida dos irmãos. E hoje eu vou citar o exemplo então da classe dos juvenis. Eles têm toda semana preparado algo muito especial para que eles possam estar juntos como classe, para que eles possam estar se aprofundando na palavra de Deus e possam estar ali também mais próximos. E eles têm feito toda semana, você tem acompanhado na nossa transmissão, eles têm feito um vídeo aí de aproximadamente 10 minutos, e esse vídeo ali então traz um resumo da lição da semana, traz ali às vezes um quiz, uma pergunta, traz uma interação, traz uma interatividade, e através desse vídeo e dos desafios que são lançados durante a semana no grupo do WhatsApp, eles têm cada vez mais buscado a Deus, estudado a lição, e também têm feito o bem para outras pessoas. Então esse é o exemplo da classe dos juvenis, que também, como outras classes da igreja, tem feito muito a diferença nesse período de resguardo, mas fazendo algo para ser relevante para a nossa comunidade. Agora chegou o momento então de nós recapitularmos um pouquinho daquilo que nós estudamos durante essa semana. Nós vamos ir aqui para o nosso cenário, você conhece muito bem, e hoje nós temos 2 convidados especiais. Hoje o programa está em casa, tá bom? Em casa com o Evandro, não estou brincando, é da lição da escola sabatina. Mas o primeiro aqui é o nosso chefe maior, pastor Bruno. Maior mesmo, em todos os sentidos. Seja bem-vindo, pastor. Ele está estreando no nosso programa aqui, rapaz. Está nervoso? Não. Não? Então tá bom. É fera, né? E o nosso ancião, o Lucas. Pode entrar aí, Lucas. Ninguém te conhece. Aí, surpresa. Vai estar conosco aí hoje também. Está nervoso ou não? Primeira vez também? Primeira vez hoje, tá pouquinho nervoso só. Deveria mesmo, porque aqui é difícil, cara. As perguntas são difíceis, deveria estar nervoso. Isso que é pior que na mira da verdade. Pior que na mira da verdade. Mas muito bem, nós vamos então ver a lição que nós estudamos essa semana. Deixa eu só abrir aqui. A lição número 12. E o tema é lidando com passagens bíblicas difíceis. Falei que era bom ficar nervoso. A gente encontra algumas passagens na Bíblia, você sabe disso, que elas às vezes são difíceis de entender. A gente sabe que essas passagens difíceis, elas não são tão difíceis assim quando nós temos alguns métodos para estudar. E mais do que isso, nós conhecemos que as doutrinas bíblicas, elas não estão baseadas apenas nessas passagens difíceis. Quando a gente vai estudar algum tema bíblico, como salvação, por exemplo, sobre a morte, sobre, por exemplo, a graça, a gente vê que aquele tema bíblico não está apenas em um verso, mas a gente vê uma série de versos da Bíblia que nos explicam sobre o mesmo tema. Mas ainda assim, passagens que são difíceis de entender. E a lição dessa semana, ela abordou justamente isso, como nós podemos lidar e entender com as passagens difíceis. As lições anteriores nós já entendemos um pouquinho mais, né, sobre a interpretação da Bíblia, os métodos, mas a gente vai relembrar algumas coisas nessa manhã também, porque são importantes para a nossa compreensão. Queria aproveitar o momento, mandar um abraço para o nosso querido amigo que está nos assistindo pelo YouTube, ok? Você pode mandar aí o seu abraço pelo chat, mandar uma pergunta, se der tempo nós vamos colocar aqui para eles, pode ser uma bem difícil, agora é mais fácil, né? Apresentador não responde pergunta difícil, mas você pode mandar a pergunta e nós vamos estar interagindo com você também. Mas vamos lá, quem que é o primeiro aqui a responder hoje? Lucas, já vai estrear com estilo, meu amigo. A primeira pergunta é a seguinte, ó. Que métodos, já que existem essas passagens difíceis então, e às vezes nós não conseguimos compreendê-las, que métodos a Bíblia nos dá para que nós possamos entender essas passagens? O que nós devemos fazer? Qual que é o método que nós podemos usar para entender essas passagens mais difíceis? Primeiramente, pastor, eu vou usar uma frase do Dr. Rodrigo Silva. Não leia a Bíblia. Ele deixou bem claro isso. Não leia a Bíblia. E antes que o pastor Bruno mande cortar o meu microfone, eu explico.
a Bíblia ela não pode ser lida como um jornal de hoje, como o Correio do Povo. A Bíblia precisa ser estudada. E o que significa isso? Primeiro, nós temos que entender que a Bíblia foi escrita ao longo de 1500 anos. O autor de Gênesis não escreveu para o mesmo povo, nem para a mesma região, nem para a mesma civilização que o autor de Apocalipse. Isso é importante nós entendermos. Outra coisa, foram 40 autores que escreveram a Bíblia, aproximadamente, talvez mais, talvez menos. Ou seja, são características literárias completamente diferentes uma da outra. Isso é importante nós percebermos. Uma coisa muito importante que é necessário fazermos quando estudamos a Bíblia: contextualização. Ou seja, contextualize para quem aquele texto foi escrito, quem escreveu e com qual intuito e como era o contexto daquele momento, naquela época, naquele local. Isso é muito importante. Por exemplo, uma carta de Paulo aos Coríntios foi escrita especificamente para um povo da igreja de Corinto, em grego, por um homem que era muito bom em teologia. O Gênesis foi escrito por Moisés para um povo que não tinha nada a ver com os coríntios e que não tinha nada a ver com a característica ou com a civilização grega que dominava o período de Paulo. Então é importante entendermos a contextualização para quem o texto foi escrito. Isso começa a nos clarear as ideias. Outra coisa muito importante: a Bíblia explica a Bíblia. Como o pastor Evandro comentou, às vezes tem textos muito difíceis. E é importante voltarmos e vermos outros links que a Bíblia tem com textos mais simples, que possam ter uma explicação para esse texto mais difícil que encontramos. E algumas características importantes que devemos ter ao abrirmos a Bíblia, então. Sinceridade. Primeiro, eu tenho que buscar de coração uma verdade, e não com verdades já pré-estabelecidas e buscando que a Bíblia só formalize aquilo que eu já penso. Mas seja sincero, busque a verdade da Bíblia. Segundo ponto, honestidade. Seja honesto. Leia o texto como o texto está escrito, não como eu quero interpretar, contextualizando ele. Outro ponto, com muito cuidado. Não diga que um texto quer dizer alguma coisa que ele realmente não quer dizer. Cuidado com isso, com utilizar apenas um texto totalmente fora do seu contexto e que não tenha ligações com outras partes da Bíblia. Com muita paciência e com uma palavra muito utilizada pelos cristãos, com muita humildade. Muito bom, muito bem. Quer falar alguma coisa? Não, ele já até deu a introdução aí da sua parte. Muito bom. Muito bem. Muito interessante isso que você falou, Lucas, porque é bom nós lembrarmos isso, né? A gente acha que a forma correta de nós estudarmos a Bíblia é fazer o que talvez muitas pessoas, por não conhecer a forma correta, não estou julgando, mas faz aquele negócio assim, né? Deixa eu abrir aqui para ver o que Deus vai me falar. Uma roleta russa da Bíblia. Até tem uma história engraçada, né? Uma história. Mas os camaradas foi abrir a Bíblia e disse: vamos ver o que Deus quer falar comigo esse dia. Aí ele abriu assim, botou o dedo, e aí estava escrito assim: foi Judas e enforcou-se. Ele: opa, não, isso aqui não, essa mensagem não é para mim. Aí eu vou abrir de novo, abrindo o texto errado. Aí ele botou o dedo e diz assim: vai tu e faz o mesmo. Ele: opa, não, está errado alguma coisa. Vou abrir outra passagem. Aí ele abriu e botou o dedo, estava escrito assim: o que tem que fazer, faz o depressa. Aí ele aprendeu daquele dia para frente de que não é assim que nós estudamos a Bíblia. Então veja, as passagens difíceis, como o Lucas falou, elas são interpretadas, ou nós conhecemos o que elas querem dizer quando nós usamos esses métodos, né? A gente lê o contexto do texto também. Então veja, é muito perigoso eu tirar uma ideia de um versículo isolado, porque não existe nenhum versículo isolado na Bíblia. Todo o texto da Bíblia ele é seguido de um contexto, e esse contexto explica o que aquele texto está falando. Então é muito bom nós entendermos isso, né? Para nós não começarmos a colocar na Bíblia aquilo que a Bíblia não fala. Eu achei interessante que tu falou assim, Lucas, que nós temos que interpretar as passagens bíblicas com o que elas querem dizer. Aí talvez você pode pensar assim: mas eu já vi muito pastor usando o texto da Bíblia para dizer de outra coisa. Vou defender a nossa turma. Veja, há duas coisas diferentes. A primeira é interpretação e a segunda é aplicação. Então veja, cada texto ele significa apenas aquilo que ele tem que significar, que Deus já revelou. Então se ele diz que é isso, é isso. Mas eu posso pegar um texto e eu fazer uma aplicação daquele texto para talvez uma coisa contemporânea,
um exemplo que eu quero usar e assim por diante. Um exemplo claro disso, pastor, é como eu comentei aqui, Paulo escreveu uma carta aos Coríntios, ou seja, era um teólogo escrevendo para uma igreja específica, mas eu não posso aplicar para a minha vida hoje? Pode, claro. Exato. Até porque os planos de Deus para aquela igreja é muito parecido com os planos de Deus para a nossa vida. Então veja, isso é uma aplicação. Eu já usei esse exemplo aqui, mas eu acho ele muito interessante. Uma vez eu participei de uma palestra, assisti ela, de um pastor que estava falando sobre família, sobre casamento. E ali ele usou a parábola do semeador. E ele foi bem claro, ele disse, a parábola significa isso. Os tipos de solo significam as pessoas e a semente significa o evangelho. Mas eu gostaria de fazer uma aplicação para a vida do casal, e aí ele usou a parábola, fazendo uma alegoria para a vida do casal e para os elementos do casamento. Então veja, isso é uma aplicação. Mas o texto ele quer dizer apenas uma coisa, e nós temos que buscar entender aquilo que a Bíblia está nos dizendo. Muito bem, você saiu bem no fogo, cruzado. Estreou com bem. Categoria. Muito bem, pastor, vamos lá. A gente leu na lição dessa semana que um dos elementos já citados foi o último que o Lucas pelo Lucas, ele é muito importante nesse processo de nós conhecermos a vontade de Deus. E é a humildade. E a pergunta é a seguinte, por que então a humildade é importante quando nós tentamos entender as passagens difíceis da Bíblia? Ok. Para a gente introduzir essa questão, eu queria convidar você que está com a Bíblia aí, por favor, a abri-la na carta de Tiago, no capítulo 4. Nós temos ali alguns versículos bem importantes sobre isso. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 6. Vou esperar você encontrar. Tiago escreve o seguinte, Tiago 4, a partir do 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Aí purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E aí o verso 10 reforça o conceito. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O texto está deixando claro que Deus, Ele se revela para todo mundo. Mas quem consegue discernir e assimilar o que Ele quer transmitir é a pessoa humilde. Porque se eu não sou humilde, eu vou com as minhas pressuposições, eu vou com as minhas ideias arraigadas e não vou estar aberto àquilo que Deus quer me transmitir. Agora, se eu reconheço que Deus é superior a mim, que a palavra dEle, ela tem poder para mudar, é uma carta de amor, de orientação, e eu vou com esse sentimento, com essa disposição, eu vou aberto para poder ouvir o que realmente Deus quer me falar. E eu destaquei uma citação da lição do dia, na terça-feira, se você está com a lição aí, você pode, o início do último parágrafo da terça, diz assim, todos que forem a palavra de Deus em busca de orientação, com mente humilde e inquiridora, determinados a conhecer os conceitos da salvação, compreenderão o que dizem as Escrituras. Então, se a gente for com essa disposição, por mais difícil que possa ser uma seção da Bíblia ou um texto, com humildade, com dependência de Deus, Ele vai me esclarecer, Ele vai me ajudar a compreender o que aquele ensinamento tem de importante para mim, o que Deus quer me transmitir através daquilo. Eu pensei numa situação bíblica, onde Deus não pode usar, ou não pode se revelar como Ele gostaria, para alguém na condição, eu não vou dizer de orgulho, mas uma condição talvez de autossuficiência, e como Ele conseguiu fazer isso depois, quando a pessoa mudou a disposição dela. Tu até já mencionou, tu citou ali o Gênesis, eu acho, né? A questão do conteúdo lá. Por exemplo, Moisés. Moisés teve a vida preservada porque ele tinha sido escolhido por Deus para ser o libertador. Ok? 40 anos, os primeiros 40 anos da vida dele, ele passou no palácio do Egito, morando lá com o faraó, toda a pompa, provavelmente consciente de uma missão que Deus teria para ele, mas Deus se revelou para ele lá, mostrando a criação, falando a ele as coisas do livro de Gênesis, né, as revelações que deu posteriormente para ele, não deu, porque a mente dele não estava aberta e sensível para a voz de Deus naquela ocasião. Mas aí acontece aquela situação, né, onde ele acaba matando um soldado egípcio porque estava
atacando alguém do povo dele, ele foge, vai para o deserto de Midian, e ali naqueles outros 40 anos, que ele passa a ser um cuidador de animais, numa vida humilde, na calmaria, a comunhão com Deus se intensifica, aí ele está apto, aí ele reconhece que tudo que ele aprendeu, entre aspas, aqui as universidades do Egito, enquanto ele estava lá, nada daquilo tinha valor naquele momento para ele, mas o importante era estar humildemente na presença de Deus, e aí ele recebe então a revelação do livro de Gênesis, né, que é tão importante para nós hoje. Então a gente tem um exemplo bíblico aí de que quando nós estamos numa disposição de humildade, Deus realmente pode se revelar grandemente na nossa vida, e essa mesma posição ele manteve depois ao libertar o povo e continuar na sua liderança, e aí vem Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Muito bem, pastor. A gente percebe então que essa humildade que o senhor acabou de mencionar seria a gente esvaziar o nosso coração então do nosso orgulho, né, da nossa vaidade, talvez dos nossos bens, que talvez é o que preconcepção, experiência, preconcepções, e esvaziar de tudo isso e permitir que Deus fale com a gente, isso e a gente aí. vai conseguir ter uma experiência. Exatamente. Muito bem, eu tive uma experiência assim na faculdade, eu achei muito engraçado, porque quando a gente vai fazer teologia, a gente vai geralmente porque a gente se sente chamado por Deus para ser um pastor, para ser um ministro, para ensinar as pessoas da Bíblia. E eu vi que muitos colegas, quando chegavam ali, chegavam com essa ideia, tipo assim, não, eu sou um teólogo. Eu estou aqui porque eu sou... Eu sou chamado por Deus, eu sei tudo da Bíblia. E eu me lembro que no primeiro dia de aula, um dos professores, vou preservar seu nome, mas alguns o conhecem. Vai que ele está assistindo. Deve estar assistindo. Mas ele botou uma linha no quadro, assim, de fora a fora. Ele começou a linha e fez até o final. E ele falou assim, olha, isso é tudo que nós podemos conhecer sobre Deus. Mas era uma baita de uma linha. Lá no inicinho dessa linha, um pedacinho assim depois, ele colocou um tracinho. E ele falou assim, ó, isso é o que eu, com todos esses anos de estudo, com mestrado, doutorado, conheço sobre Deus. Lá no inicinho da linha. E aí depois ele fez um traço antes da linha começar. E aí ele falou assim, ó, isso é tudo que vocês conhecem sobre Deus. E aí ele quebrou muita gente, né? Porque alguns já iam com essa concepção, não, eu fui chamado para ser um pastor, estou fazendo teologia, eu sei de tudo. E quando a gente tem no coração de que a gente sabe de tudo, a gente perde a oportunidade de aprender mais aquilo que Deus quer nos ensinar. Exatamente. Muito bem, vamos lá. Luquinhas, a lição dessa semana falou muito sobre isso, né? Os textos difíceis, como interpretar. E a gente percebe que às vezes alguns textos nos dificultam, até a gente explicar para outras pessoas, porque a gente vê alguns errinhos ali. E a pergunta é o seguinte, nós estudamos já durante esse trimestre inteiro de que a Bíblia ela é a palavra de Deus, você pode ter essa certeza. Ela é a vontade de Deus expressa para o ser humano, você também pode ter essa certeza. Então, se ela é a palavra de Deus e ela é a vontade de Deus, ela é perfeita. Mas a pergunta é a seguinte, existem alguns erros na Bíblia, ou existem erros na Bíblia? E se sim, que erros são esses? Esses erros, eles podem atrapalhar a minha jornada espiritual, eles podem atrapalhar a minha salvação? Então, se perguntasse isso para mim algum tempo atrás, eu diria não. A Bíblia é totalmente perfeita e todos os escritos dela não contêm erro algum. Mas isso não é verdade. A Bíblia, sim, contém erros. Mas que erros são esses, então? Como a Bíblia tem erros? Tu tá polêmico hoje, hein, cara? Termina isso aí. Lucas. Vão nos cortar na internet aí. Mas vai lá, explica aí. Então, eu vou citar 2 erros que existem na Bíblia, que são eles. Primeiro, erros gramaticais. Eu não entendo absolutamente nada de grego, mas pessoas que entendem de grego, eu estou entre 2 pessoas que estudaram grego. Ouviu o pastor Evandro, provavelmente. Isso. E que comentaram o seguinte, que os manuscritos mais antigos que se tem do Apocalipse de João contém muitos erros gramaticais. Muitos erros gramaticais. Ou seja, uma conjugação de verbo errada, alguma coisa do tipo. Mas o conteúdo que ele transmite não contém erros. Porque foi uma revelação divina para ele. Mas existem sim erros gramaticais. Se você comparar o grego de João com o grego de Paulo, e se você entende de grego, você percebe uma diferença notável entre os 2 textos, nos erros que ele acaba cometendo ao escrever aquela revelação que ele teve. Mas reforço, esses erros gramaticais não comprometem em absoluto o conteúdo da Bíblia. A essência. A essência da Bíblia. E como o Dr. Rodrigo Silva falou, graças a Deus por esses erros. Por quê? Por que graças a Deus por esses erros? Porque através disso nós podemos ver
que tanto um teólogo, como foi Paulo, tão estudioso, pôde escrever a Bíblia, como um pastor simples, um pescador simples como João, também pôde escrever a Bíblia. Tanto pessoas simples escreveram a Bíblia, como pessoas muito bem conceituadas, como alguém que frequentava palácios, como Daniel, pôde escrever a Bíblia. Pessoas de origem humilde também puderam escrever a Bíblia. Ou seja, não é só os teólogos que têm a sua parte na missão de Deus, mas todos nós temos a nossa parte na missão de Deus. Outro erro também que existe na Bíblia, alguns erros que seriam contraditórios, uma contradição. Por exemplo, 3 dos evangelhos citam a cura de Bartimeu, o cego. 2 deles dizem que Jesus estava saindo da cidade de Jericó quando curou o cego Bartimeu. Mas um deles diz que Jesus estava entrando na cidade de Jericó quando curou Bartimeu. Ou seja, não parece estar coerente. 2 deles dizem que Jesus estava saindo e um deles diz que Jesus estava entrando. E aí tem 2 coisas importantes aí. Primeiro, isso é uma característica de que a Bíblia se manteve fiel ao longo de milênios. Porque os copistas poderiam ter corrigido isso. Olha, vamos mudar esse texto aqui para que todos falem a mesma língua, para que todos digam que Jesus estava saindo ou que Jesus estava entrando. Mas não, eles foram tão fiéis àqueles manuscritos que transcreveram exatamente aquilo que estava ali, por mais que fosse contraditório, por assim dizer. Mas o mais importante, se a gente pudesse perguntar para Bartimeu, né? Tá, mas Jesus estava entrando ou estava saindo? O que ele responderia? O importante é que eu voltei a ver. Cara, eu era cego, agora eu vejo. Se ele estava entrando ou saindo. Se ele estava entrando, se ele estava saindo, não importa. Isso não interfere no milagre de Jesus. Ele curou um cego. Esse é o mais importante. Ou seja, apesar desses pequenos erros que a Bíblia traz, o conteúdo, a doutrina permanece a mesma, do início ao fim. E também teve um achado muito importante, alguns séculos atrás, que são os manuscritos do Mar Morto, que são cópias muito mais antigas do que já existiam, e que eles compararam com os textos bíblicos de hoje e viram que as diferenças são mínimas. 99,9% permanece exatamente igual. Ou seja, isso para mim é sobrenatural. Um texto como esse, se permanecer fiel ao original ao longo de 2000 anos, precisa ter uma influência sobrenatural. Esses manuscritos são datados de 200 anos antes de Cristo. Os manuscritos do Mar Morto, né? Então isso foi um achado assim que deu muita sustentação para a Bíblia hoje, né? Uma coisa muito interessante que tu falou aí, Lucas, e é bom a gente entender isso. O processo da inspiração da Bíblia nos ajuda a entender um pouco por que há esses pequenos erros, né? A mensagem, a gente sabe, a Bíblia nos ensina que Deus inspirou o escritor, ou seja, deu a mensagem a ele, mas Deus deu a liberdade para o escritor escrever conforme a sua cultura, conforme o seu contexto, conforme a sua personalidade. Por exemplo, vou citar aí o exemplo todo do cego Bartimeu, ok? Isso aí tem muito da personalidade do escritor. Hoje nós somos assim, nós temos personalidades diferentes, alguns são mais esquecidos, outros são mais detalhistas. Eu, se tivesse que escrever alguma coisa hoje, provavelmente eu não lembraria os detalhes. E ele saiu, entrou, não sei, vou botar que entrou. Eu sou assim, eu sou muito esquecido das coisas. Os personagens bíblicos também eram assim. Hoje nós temos a diferença aqui de homens e mulheres, por exemplo. A mulher vai contar uma história. Ela traz os mínimos detalhes. E o homem já fica assim, batendo o pezinho, né? Tá, vai logo porque interessa. Objetividade. Vai logo, o que aconteceu? E ela dá a volta no mundo, ela puxa a árvore genealógica e chega no final da história. O homem não, o homem é curto e direto. Então veja, cada um tem uma personalidade. E Deus preservou, olha só como isso é incrível. Deus preservou a personalidade, a cultura, o ensino de cada autor bíblico e deu a mensagem para ele e ele escreveu conforme a sua cultura. Então ali nós temos pescadores, nós temos Amós que era boiadeiro, cuidava do campo, devia ser um homem grosso, do dedão destroncado. Imagina hoje você pegar lá o cara mais grosso de Alegrete, pedir para ele escrever uma revelação de Deus. Vai ser uma patada louca. Por quê? Porque a personalidade, a cultura, onde a pessoa está, é diferente de outros lugares. Exato. Sim. Não, conclui. Eu vou usar um outro exemplo, uma outra situação, que é a questão da tradução, né? Existe a questão da tradução da língua original para o idioma ao qual as pessoas vão ter acesso à Bíblia. Então, na tradução também, às vezes, o tradutor ele tem uma tendência
pela preconcepção que ele já tem sobre o assunto. Vou dar um exemplo, pastor, de um texto. Se vocês estão com a Bíblia aberta aí, ou quiserem procurar, Lucas, capítulo 23, verso 43. Vou ler aqui para não gastar muito tempo. O ladrão na cruz, ok? Pede misericórdia e tal, e Jesus diz assim, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse texto é um dos mais... Derruba, pastor. Esse texto é problemático. Por quê? Porque se a gente for levar em conta só esse verso, bota por terra todos os outros que a Bíblia fala que uma pessoa, quando ela morre, ela não vai para o céu, ela vai descansar. E aí? Toda a Bíblia fala isso, mas aqui Jesus está dizendo que hoje o ladrão estaria com ele no paraíso. Aí você tem que ir à língua original, que não tinha a questão da pontuação, isso dificulta. Mas você vai entender que, na verdade, o que Jesus quis dizer, em verdade te digo hoje, naquele momento, agora, estarás comigo no paraíso. Ou seja, no dia apropriado, quando eu voltar para buscar os salvos... Estou te garantindo hoje. Exatamente. Eu não posso discorrer por tudo agora, mas, por exemplo, o próprio Jesus, quando ressuscitou, encontrou com Maria, não me detenhas porque ainda não subi para o meu Pai. Ele morreu na sexta, ele ressuscita no domingo. No domingo, ele disse, não subi para o meu Pai ainda. Ou seja, como é que o ladrão podia estar com ele no paraíso na sexta, se nem ele tinha subido no domingo? Depois que ele vai, então, ao céu. Então, o que é importante aqui? A questão da tradução pode ter algum detalhe, porque quem traduziu, a maior parte das versões, acreditava na imortalidade incondicional da alma, né? Então teve essa tendência, ok? E a gente tem o recurso de ir ao original e conseguir entender e desmistificar isso. E todos os outros textos da Bíblia que falam sobre o assunto. E aí entra na primeira abordagem do Lucas. Né? É aí que a gente vê a importância da humildade, né? Sim. Porque assim, se você for analisar o texto mesmo e for ler com calma e reler, você percebe algumas coisas que não encaixam. Primeiro é essa que o senhor citou, ou seja, estarás comigo hoje no paraíso. Mas ele não foi hoje para o céu. Nem Jesus subiu. Nem Jesus foi naquele dia, ele foi depois. E uma outra coisa, quando o ladrão vai falar isso para Jesus, o ladrão reconhece que o reino de Cristo não era naquele momento ainda. E ele fala assim, ó, quando virá. Senhor, quando vieres o teu reino, lembre-se de mim quando vieres o teu reino. Então o ladrão também entendia que um dia Jesus voltaria, estabelecer o seu reino, e quando ele voltasse então, aquele ladrão queria estar no grupo dos salvos. Então quando a gente analisa com o coração humilde, quando a gente lê, relê, a gente consegue entender, né? Agora, quando a gente vai com o coração turrão e a gente quer defender a nossa ideia, aí não tem jeito, né? Mas vamos lá, tu quer responder, eu vou te botar uma pergunta. Só para finalizar o assunto, né? Sim. Que eu achei interessante uma comparação que fizeram. O maior escritor brasileiro, acho que sem dúvida nenhuma, é Machado de Assis, que tinha um português perfeito, escreveu vários livros, e aí a comparação é a seguinte, nenhum livro de Machado de Assis tem o poder transformador que a Bíblia tem. Um livro escrito por pastores e pescadores. Esse livro tem o poder de transformar a nossa vida, apesar dos erros que ela possui, gramaticais. Tem uma frase que diz, todo livro informa, mas só a Bíblia transforma. Só a Bíblia transforma. Até porque o erro, a vontade de Deus não é esconder o erro, né? Tanto é que se ele quisesse esconder o erro, ele não teria usado metade dos profetas que ele usou, porque eram tudo problemático. Mas é justamente mostrar isso. Mesmo que existam erros gramaticais, mesmo que sejam pessoas imperfeitas que vão estar escrevendo, eu posso usar a qualquer um. E se você se permitir, eu vou te usar também para ser uma bênção. A gente acredita que, de certa forma, Deus permitiu isso justamente para instigar a gente a ir mais a fundo, a buscar mais e, né? Exatamente. E descobrir. Mas vamos lá, nosso tempo hoje é curto, que nós temos um programa muito especial pela frente aí. E aí, agora é o seguinte, a pergunta é a seguinte, Luquinhas. A lição falou um pouco também de que um outro elemento importante para nós entendermos os textos difíceis, além da humildade, é a questão da paciência e a questão da determinação. E a pergunta é a seguinte, que exemplos bíblicos e históricos nós temos de que a determinação e a paciência foram virtudes essenciais para a compreensão da Bíblia? Essa é minha. É tua? É. É que ele estava louco para responder. Não, o Lucas tá... Então responde tu, então. Ele está afiado ali. Se eu largar para ele mata. Pastor Bruno, então, vai lá, responde para nós. Eu quero usar dois exemplos, eles não são bíblicos necessariamente, mas de duas situações de pessoas que foram exatamente determinadas e pacientes para ter uma compreensão sobre a Bíblia, ok? Elas estão relacionadas com a história da Igreja Adventista, e um deles, o primeiro deles, o nome dele é Guilherme Miller, um americano, viveu ali no início do século XIX, e ele, por algumas situações sobrenaturais,
percebeu que Deus tinha um propósito para ele. E foi, assim, despertado para estudar a Bíblia. E ele tomou a decisão, interessante, de estudar a Bíblia. Eu até comentei no culto das 8 sobre isso. Normalmente a gente faz o ano bíblico, que, por exemplo, assim, se você lê 4 capítulos da Bíblia por dia, em um ano você lê toda ela. Nós também temos o Revivados por Sua Palavra, que é um capítulo por dia, mas o sistema de estudo dele era um versículo e só avançava por seguinte quando tinha uma compreensão satisfatória daquele verso. Olha só. E assim ele ia avançando. Eu imagino que levou anos para ele ir avançando, até que ele chega a um versículo, em Daniel 8,14, que ele se depara, e não era por acaso, porque tinha ali um propósito divino, onde ele fica assim, intrigado com aquele verso, e ele se aprofunda muito naquele texto, e vai estudando, e vai buscando elementos que dão sentido a ele, até que ele chega a uma compreensão que não foi plena, né, sobre a questão da volta de Jesus, quando ele começa a fazer os cálculos proféticos, mas, de qualquer forma, por muito tempo, ele se deteve estudando aquele verso para ter uma parte correta de que aquela data que ele chega à compreensão, né, até 2030 tardes de manhã, o santuário será purificado, era um evento importante que estaria acontecendo. Só que ele entende que o santuário purificado seria a terra, e aí acaba marcando a volta de Jesus para 22 de outubro de 1844. E, posteriormente, então, Deus revela que eles acertaram a data, mas erraram o evento. Mas o fato é que, para chegar àquela compreensão parcial, ele teve que gastar muito tempo, foram anos estudando, até ele começar a proclamar isso, e claro, tinha um propósito, o próprio desapontamento, né, por Jesus não ter voltado, tinha um significado, mas na sequência da pesquisa dele, aí entram outras pessoas, que mesmo Jesus não tendo voltado na data que ele preveu, e a gente, claro, questiona, puxa, mas a Bíblia é clara em dizer que nem Jesus sabe o dia da sua volta, que não se marca a data, mas Deus permitiu que acontecesse para despertar o povo, ou levar o povo a estudar. Aqueles que foram abalados, mas não desanimaram, eles continuam estudando a Bíblia, e aqui vem uma coisa interessante, o que nós chamamos de pioneiros da igreja hoje, né? Eles se reuniam em grupos, eles passavam às vezes noites inteiras estudando a Bíblia, e eles não tinham os recursos que nós temos hoje, os comentários, não tinham internet, que facilmente a gente busca um vídeo, alguma coisa assim, né, como subsídio, e eles então começavam a estudar um tema bíblico. Em alguns momentos eles começavam a divergir, e eles encerravam as reuniões para que aquilo não criasse nenhum tipo de animosidade entre eles. Cada um ia para a sua casa, ficava alguns dias estudando individualmente, orando sobre aquilo, e aí marcava um novo encontro e voltava a estudar aquele tema. Aí, à medida que eles iam estudando e que eles iam tendo elucidação, o Espírito Santo ia auxiliando, aí sim eles chegavam a um denominador comum sobre o tema, e aí Deus se utilizava de um recurso sobrenatural para confirmar que eles tinham compreendido, que era dando a visão a Ellen White, que confirmava que realmente ali os passos que eles deram era aquilo que Deus queria transmitir, e assim era formado então o corpo doutrinário, ou foi formado o corpo doutrinário da Igreja Adventista. Mas com muita oração, com perseverança, com paciência, não era uma coisa que acontecia assim do dia para a noite, né? E a gente só consegue buscar realmente a essência das coisas quando há uma aplicação, uma determinação maior ao fazer isso. Muito bem, interessante que esse exemplo que tu citou, pastor, da decepção de 1844, né? Uhum. Havia um grupo muito grande que aguardava a volta de Jesus, né? 1 milhão de pessoas. Muito grande. Para 17 milhões de habitantes nos Estados Unidos, né? E esse grupo, muitos com aquela decepção, não tiveram esses princípios da paciência e da determinação, e eles abandonaram a fé. Alguns tiraram a própria vida porque haviam vendido casa, haviam abandonado tudo porque Jesus estava voltando, mas houve um grupo que, por menor que fosse naquele momento, teve a paciência, teve a determinação de reconhecer que o erro foi deles e não de Deus, e estudar novamente a Bíblia e agora entender de fato o que eles deveriam ter entendido. Então veja, como paciência e determinação é muito importante para nós estarmos mais próximos de Deus. Sem dúvida. Agora sim, Luquinhas. Vamos lá, pergunta número 5 para ti. Estamos indo para a reta final. Um outro tema que a lição fala bastante aqui é a importância da oração na hora de nós não apenas entendermos passagens difíceis, mas na hora de nós estudarmos a Bíblia. E a pergunta é a seguinte: qual a importância então da oração na hora que nós vamos estudar a Bíblia? Por que é importante nós orarmos? Então, o pastor Bruno citou aqui que quando se formou o primeiro corpo da Igreja Adventista, foi a base de muita determinação, paciência e oração, né? Ele citou a oração também nessa questão. E é engraçado que quando nós fazemos a nossa oração, nós citamos aqui que a Bíblia foi escrita por em torno de 40 homens, mas ela foi inspirada por Deus. Todos eles foram inspirados por Deus.
Então, quando nós oramos, é uma oportunidade que nós temos de conversar com o próprio originador da Bíblia, ou de uma forma geral, com o próprio autor da Bíblia. Quando eu oro, eu estou em conversa com o próprio autor do livro que estou lendo. Outra coisa interessante sobre a oração: quando nós oramos, nós pedimos para que o Espírito Santo esteja conosco, para que abra os nossos olhos para aquela verdade. E aí nós estamos praticando alguns fatores que nós comentamos aqui: honestidade, sinceridade, humildade para entender que eu sozinho não vou conseguir estudar direito a Bíblia, eu preciso de um auxílio divino para entender melhor isso. A busca por respostas naquele que inspirou a Bíblia, não num ser humano, e sim no originador da Bíblia. Nós pedimos um espírito disposto a não só entender, como praticar isso. Ou seja, a oração é fundamental para o estudo da Bíblia, porque nessa oração nós praticamos tudo aquilo que nós falamos aqui: paciência, determinação, nós tiramos um tempo precioso para isso, nós somos humildes de compreender que nós não temos aquelas verdades, nós somos sinceros em compreender que aquilo é o melhor para nós. Ou seja, a oração, ela reúne todos esses pontos que nós falamos aqui. Muito bem. Muito bom. Eu achei interessante que tu falou, né, de estar em contato com o autor da Bíblia, né? Sim. Imagina você ler um livro qualquer aí, você está com dificuldade de entender alguma parte do livro, e agora o homem que escreveu o livro, ele chega do seu lado e fala assim: amigo, eu vou ajudar você a entender. E a Bíblia é a mesma coisa, né? A gente vê que por mais que homens escreveram, o autor da Bíblia, aquele que trouxe a mensagem, por isso a Bíblia expressa a sua vontade, é Deus. Então nós oramos, mas eu não vejo Deus, pastor. Ok, mas a gente sente a presença dele quando nós vamos estudar a Bíblia. E ele nos ajuda, nos dá iluminação para que nós possamos entender a mensagem que ele quer nos passar. E a oração era um costume de Daniel. Isso fica muito claro nos livros dele, que quando ele não entendia alguma revelação, ele ficava orando, tentando entender, inclusive passava mal, né? Ele ficava doente porque não entendia alguma passagem bíblica, mas ele buscava a resposta nas orações, né? Esse é um grande exemplo para nós também. Muito bem. Pastor Bruno, a última pergunta então, para nós encerrarmos. Vamos lá. E a pergunta é a seguinte: já que a gente falou um pouquinho, né, sobre as nossas pressuposições, às vezes os nossos preconceitos, como as nossas pressuposições e ideologias próprias podem nos afastar da correta interpretação bíblica, ou talvez da verdade bíblica? Ok, eu quero convidar vocês para ir na Bíblia, ok? Gálatas capítulo 1, 2 versículos, 17 e 18. Vai estar falando de Paulo, e eu peguei um exemplo bíblico como referência para a gente entender como isso é real e como a gente pode reverter isso, ok? Gálatas 1, 17 e 18. O apóstolo Paulo está escrevendo, falando, contando sua experiência. Ele diz assim, ó: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, né? E permaneci com ele 15 dias. O que tem a ver isso aqui? O apóstolo Paulo tinha se convertido ao cristianismo, e não muito depois da sua conversão, antes de ir ter com os líderes da igreja, ele vai para o deserto da Arábia. E ele fica ali, a Bíblia está falando em 3 anos, a gente não sabe se todos esses 3 anos ele ficou necessariamente no deserto, mas de qualquer forma, ele passou um tempo retirado. Por quê? Porque ele precisava se reciclar. Porque era um fariseu, ele vinha da religião judaica, as concepções eram totalmente diferentes do que apresentava o cristianismo. E ele precisava permitir que, para que ele realmente pudesse ser eficaz na pregação de Cristo, ele compreendesse realmente a essência do cristianismo. Ele vinha de uma religião que salvava pelo que fazia. E agora ele aceita um princípio que você salva pelo que o outro fez, onde você salva pela graça. Então ele tinha que mudar tudo isso na cabeça dele. E aí eu peguei uma citação do livro Atos dos Apóstolos, que diz assim: ali na solidão do deserto, Paulo teve ampla oportunidade para sossegado estudo e meditação. Esvaziou a mente dos preconceitos e tradições que lhe haviam, até então, modelado a vida. Ele precisava passar por isso para que ele pudesse realmente compreender para a sua existência, para a sua salvação, e também para levar uma mensagem correta aos outros. E a gente percebe que isso foi tão impactante na vida dele, que ninguém na Bíblia falou com tanta propriedade sobre a graça como Paulo. E era talvez a coisa mais difícil para ele aceitar, em função de que a religião dele era uma religião de fazer, você salva pelo que você faz. Ou seria, para nós hoje, o legalismo, salvação pelas boas obras. E o cristianismo não é isso. As boas obras são o resultado da fé, da graça de Cristo tocando meu coração.
Então, aqui está um exemplo de alguém que veio cheio de pressuposições, ideologias, e que deu esse tempo para Deus, ou passou esse tempo com Deus, para que ele pudesse reverter tudo isso, dar uma compreensão clara, e sem dúvida nenhuma, creio que é unanimidade entre nós, o maior pregador e escritor da Bíblia, ele se tornou, porque permitiu. E aí entra todos os elementos que a gente já falou, da humildade, da oração, tudo isso fez parte desse processo transformador e de reciclagem da mente dele, para que ele pudesse ser um instrumento nas mãos de Deus. Ok. Muito obrigado, pastor. Nosso tempo hoje é reduzido, mas eu tenho certeza que nós somos abençoados aí por tudo aquilo que nós estudamos e recapitulamos aqui. Queria aproveitar para agradecer quem está aí conosco na internet. Eu vi muitos comentários aqui no chat, muitos abraços. Queria agradecer aqueles que me deram um feliz aniversário pelo chat também. Bem, nosso pastor está de... Vamos dar uma saudação aí, né? Agradecer os amigos. Não é todo dia a família aproveitou também ali. 20... Não é todo dia que faz 18, né? Mas agradecer o carinho de todos e agradecer a sua companhia aí. Foram momentos preciosos aqui na presença de Deus. E a gente queria aproveitar esse momento, pastor, para terminarmos com uma oração. Sim. O senhor encerra com uma oração para nós? Sim, sim. Vamos fechar os olhos, então? Bom Deus, obrigado por esse privilégio merecido que nós temos de podermos ter acesso à Tua Palavra e pela ação do Teu Espírito em nós, termos a compreensão do que o Senhor quer transmitir através dela, que é um guia seguro para nossas vidas, tanto aqui nessa terra como para a salvação que o Senhor quer que cada um de nós alcance, e que o Senhor nos ajude a utilizarmos todos os recursos que o Senhor deixou à nossa disposição para esse fim, e que cada um de nós possa ter a Tua iluminação ao abrirmos Tua Palavra e assim compreendermos o Teu propósito para a nossa vida através dela. Continue conosco no restante desse culto. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado. Continue conosco na nossa transmissão para a continuidade do nosso culto.